Olá, a avaliação do programa Ciência Sem Fronteiras será transformada num livro para medir os impactos desse programa, que já sofre cortes aí do governo federal. Por isso eu vou conversar aqui com o professor Marcelo Luna, que é o organizador dessa pesquisa que será transformada em livro e que terá a colaboração de outros pesquisadores. Obrigado, professor, pela sua presença. Professor, Obrigado, Amiri, pelo convite. Esse tema é bastante pertinente, né? Porque há uma mudança aí no programa Ciência Sem Fronteiras, que foi tão importante para os alunos de graduação das universidades brasileiras, né, professor? Mesmo que não tivesse havido mudanças, a avaliação é absolutamente oportuna. Nós não podemos criar, muito menos manter programas sem fazer as respectivas, as correspondentes avaliações. Um programa de mobilidade como Ciências Sem Fronteiras carece de avaliação, sim. Essas avaliações, de fato, elas vêm sendo feitas por universidades como a nossa, por programas como o nosso, do mestrado e doutorado em educação. Alguns artigos com base nessas pesquisas já foram publicados em periódicos especializados e neste momento nós temos então este livro em organização. Ele se intitula Ciências Sem Fronteiras em Avaliação. É um projeto de produção científica que eu divido com um doutorando que foi orientando meu aqui no programa de doutorado em educação da Univale, o Paulo Roberto Senen. Então, nós dois estamos fazendo essa chamada por produções que nós sabemos que existem Brasil afora, mundo afora, eu diria também, Almiri, porque o programa, você sabe, ele teve e tem e terá repercussões não só nas universidades brasileiras, como nas universidades estrangeiras, para onde os alunos brasileiros foram enviados e para onde alguns alunos ainda se encaminham, considerando que o programa Ciências Sem Fronteiras não visa apenas aos alunos de graduação, também aos alunos de pós-graduação. O impacto nas universidades estrangeiras, por exemplo, é real para os seus recursos financeiros, as suas finanças. Sim, porque um programa de mobilidade em todo o mundo significa recursos financeiros para aquelas instituições que recebem os alunos. E para as instituições que enviam os alunos, esse programa tem impactos que as avaliações, essas que vão constar do livro, estarão por anunciar a pesquisadores, a estudantes e a gestores também, principalmente aqueles que ocupam cargos de tomadas de decisão acerca de manutenção ou de revisão de recursos, de revisão de requisitos, de revisão, por que não dizer, também dos benefícios de programas de mobilidade. Como é que está sendo estruturada essa pesquisa, professor? Neste momento, faz-se a chamada por capítulos. Nós temos, então, já recebido muitas demonstrações de interesses de pesquisadores brasileiros e pesquisadores também do exterior. E nós teremos, então, o livro dividido em pelo menos 3 partes. Nós teremos uma primeira parte que tratará da gênese do programa. Sim, nós precisamos conhecer sobre a concepção desse programa, em que contexto político, social, econômico, educacional o programa foi criado pelo governo federal do Brasil. E também esta primeira parte irá reunir conceituações. Nós não podemos expor um trabalho científico sem suas bases, sem seus fundamentos teóricos. E o fundamento de um programa de mobilidade está na internacionalização, de forma geral, na internacionalização de instituições de ensino superior e na própria conceituação de mobilidade estudantil, um fenômeno que é muito antigo, embora esteja sendo só nos últimos anos aqui no Brasil mais amplamente referido. Os programas de mobilidade, eles rivalizam, digamos assim, com a instituição, com a criação da instituição universidade, esta instituição milenar que hoje nós conhecemos como universidade. A segunda parte do livro irá tratar
da avaliação ela própria. Nós esperamos então receber avaliações como estas que fazemos aqui no programa. Sim, as nossas avaliações aqui no programa tratam da percepção dos contributos do programa Ciências Sem Fronteiras, na visão do professor, o professor do aluno que foi posto em mobilidade, este professor que conhecia o aluno anteriormente à sua saída, este professor então que recebe o aluno posteriormente à sua experiência. Como é que ele percebe este aluno em relação aos contributos de mobilidade? Esse aluno terá se desenvolvido linguisticamente de fato? Este aluno terá se desenvolvido quanto à sua competência comunicativa e intercultural de fato? Este aluno terá se desenvolvido quanto à sua flexibilidade comportamental? Como é que ele percebe, ele valoriza o outro, ele interage o suficiente com este outro de forma a fazer melhores negócios e assim ter um perfil de empregabilidade melhor para o mundo corporativo, chamado corporativo? Então, essa segunda parte tratará de avaliação, a terceira parte irá tratar de perspectivas. Sim, porque o programa Ciências Sem Fronteiras, como você ao início anunciou, Almeri, ele passa por reformulações por parte do governo e neste momento o que nós esperamos é que o governo tome conhecimento dessas pesquisas e possa então beneficiar-se dos seus resultados e assim gerar mudanças que venham atender melhor às expectativas de todos os envolvidos, não só apenas os alunos, são seus familiares, são seus empregadores atuais, seus possíveis empregadores, são seus pares, digo, os alunos que não saem em mobilidade, não são postos em mobilidade, como que os alunos que vão para o exterior se relacionam com aqueles que não foram. Dito de outra forma, como é que um programa de mobilidade fomenta, desenvolve a condição de a instituição de origem internacionalizar os currículos dos seus cursos. Essa pesquisa, então, servirá de referência para o MEC e para o próprio governo federal para a avaliação da manutenção desse programa, visto que agora, como o senhor havia falado antes do início do programa, e está no site do MEC, o governo está direcionando Ciências Sem Fronteiras para alunos do ensino médio, é isso, professor? Sim, esse é um anúncio feito pelo governo recentemente, uma semana, 10 dias atrás. Ainda não há editais lançados pelo governo, nós haveremos então de esperar para ver se essa notícia se traduz no lançamento de editais, mas claro que a expectativa de todo pesquisador, de todo programa de pesquisa, é que os seus trabalhos sejam lidos, sejam referidos, sejam utilizados quando da formulação, reformulação, não só de programas, mas idealmente de políticas educacionais. Tá certo, professor. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar aí com o professor Marcelo Luna a respeito desse assunto importante que diz respeito à ciência, à tecnologia, à formação do aluno brasileiro com essa chance, como o professor falou, de mobilidade, de vivenciar aí em uma outra universidade os aspectos, trazer ideias novas para o Brasil e, consequentemente, contribuir para o desenvolvimento do país, né? A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale e hoje o nosso convidado é o professor Marcelo Luna, que está desenvolvendo aí uma avaliação do Ciências Sem Fronteiras. É um programa importante que o governo federal implantou em 2011, que está passando por mudanças, mas que essa avaliação pode apontar aí ao governo também o destino do Ciências Sem Fronteiras. É importante para o aluno de graduação, né, que tem uma experiência no exterior. Professor, é muito cedo ainda para fazer essa avaliação, né? A pesquisa que o senhor está desenvolvendo vai apontar aí vai medir aí os impactos e os desafios, mas o programa foi implantado em 2011. Já há algum resultado, professor, de quem voltou do exterior
com essa bagagem também? Sim, certamente há. Eu particularmente, com o nosso grupo de pesquisa no programa de mestrado e doutorado em educação da Univale, tivemos em 2013 um projeto aprovado pelo CNPq. O projeto trata de avaliar o programa Ciências Sem Fronteiras por indicadores de aprimoramento linguístico. Nós então tivemos como sujeitos os participantes do programa em países de língua inglesa ou em países cujas instituições de ensino superior têm como língua de instrução o inglês. Nós temos uma amostra, Almeri, significativa. Nós avaliamos então os participantes que retornaram em 2014, que retornaram em 2015 e que, bem, são esses, os que retornaram em 2014 e os que retornaram em 2015. Nós temos, então, um estudo longitudinal desses sujeitos oriundos das seguintes instituições, da nossa própria, da Univale, da Universidade Mackenzie, em São Paulo, da Universidade Federal de Santa Catarina, em seu campus de Florianópolis, e de um Cefet, aquele de Belo Horizonte. Nós temos, então, cidades diferentes, instituições diferentes. Mas todos esses alunos haviam feito, então, os testes chamados de proficiência, a saber, o TOEFL e o IELTS. Ambos testam, então, proficiência em língua inglesa, requisito constante do edital do Ciências Sem Fronteiras desde a sua primeira edição, aquela de 2011. Pois bem, esses alunos, então, foram testados imediatamente após o seu retorno, por um teste que foi desenvolvido a nosso pedido por um centro de aplicação de exames. É o braço executivo da Universidade de Cambridge, aqui no Brasil, o São Paulo Open Center. O São Paulo Open Center, então, desenhou este exame e nos entregou para que nós, então, pudéssemos desenvolver a pesquisa, que consistiu objetivamente, melhor dizendo, que consistiu pontualmente em identificar até que ponto os alunos participantes do programa nessas instituições de língua inglesa se desenvolveram na dimensão fonético-fonológica, na dimensão morfológica, sintática, pelas habilidades de compreensão e produção escrita e pelas habilidades de compreensão e produção oral. O que é que os resultados apontam? Apontam para um aprimoramento linguístico, sim, mas muito assemelhado àquele aprimoramento que se dá por alunos que se mantêm estudando o idioma no seu país de origem. Dito de outra forma, se a intenção do governo, se a intenção dos órgãos de fomento do programa as intenções forem a de enviar o aluno apenas para o aprimoramento da língua inglesa, isso precisa de fato ser revisto. Porque em se mantendo o aluno com recursos institucionais, por exemplo, estudando uma língua estrangeira no seu país, ele pode se desenvolver igualmente. O que é importante, então, apontar aqui neste momento é que, com base nestes estudos, estes nossos, e com base na literatura sobre internacionalização em geral e particularmente sobre aquela relacionada à mobilidade estudantil, aos contributos de programas de mobilidade estudantil, como os estudos feitos explorando os sujeitos do grande programa europeu, o Erasmus. Um programa de mobilidade deve visar a mais do que o aprimoramento linguístico. Deve visar ao que se chama o perfil de um cidadão global. E como é que se constitui a cidadania global? Pelo desenvolvimento de competências que dependem, mas transcendem a dimensão linguística. São dimensões que se relacionam diretamente com a competência comunicativa intercultural, a condição de lidar com o outro de forma a não só respeitar a diversidade, mas se valer da diversidade por intercâmbios
de características que são distintas umas das outras e que essas características elas não só devem ser valorizadas pelo aluno que sai do seu país, como por aquele que tem um aluno estrangeiro em seu país. E essa troca, né, professor, é importante também, né, o aluno buscar o conhecimento em outro país e vice-versa, assim, para o desenvolvimento global também, né, professor? Certamente. E essas trocas, Almeri, eu já tive a oportunidade de com você conversar sobre internacionalização de currículo e no primeiro bloco a todos que nos ouvem eu referi à internacionalização de currículo, que é a grande condição, a grande possibilidade que todos os professores, que todos os gestores e todos os alunos, enfim, todas as instituições, não só aquelas de ensino superior, mas aquelas de educação básica também têm de promover a internacionalização dos currículos dos seus cursos no próprio campus, na própria instituição escolar. Os dados aí apontam este estudo em particular a respeito de indicador de aprimoramento linguístico. Os dados também apontam para o fato de que, mesmo com todo fomento institucional, governamental, um número, embora crescente, é muito pequeno, um número de alunos que se põe em mobilidade é muito pequeno. Por outro lado, a exigência desse perfil de cidadão global é real, não só para os alunos que se põem em mobilidade, que são postos em mobilidade, mas para todos. Por isso que nós defendemos uma internacionalização para todos. E como é que isso se faz? Pelo currículo. Quanto ao ensino médio, o que o governo anuncia, embora, repito, ainda não formalmente, digo, não está ainda posto em edital, é que o programa Ciências Sem Fronteiras irá voltar-se para os alunos de ensino médio, para aprimoramento linguístico desses alunos. As avaliações estão aí sendo feitas, as avaliações serão socializadas. Nossa expectativa é que o governo venha a considerar os estudos que apontam para a possibilidade de se desenvolver linguisticamente o aluno numa língua estrangeira ou em línguas estrangeiras até, mais do que uma, até, na sua própria escola. Por uma formação de professores de línguas estrangeiras que realmente seja de qualidade, por condições dentro de escolas que não são só devidas àquelas particulares cujos alunos podem fazer os chamados cursos especializados, mas por toda a educação. O que não é uma realidade hoje, né? O que não é uma realidade, mas é possível, porque há muitos países, principalmente aqueles europeus, onde as suas escolas são capazes de desenvolver o perfil de um conhecedor, de um falante de uma língua estrangeira, de pelo menos uma língua estrangeira, ao término do 12º ano. Ou seja, ao término do ensino médio, o aluno sai com uma fluência absolutamente fundamental e, portanto, necessária para se pôr em mobilidade e tendo os contributos de um programa de mobilidade mais facilmente incorporados. Bom, para quem já foi à Europa e percebeu, inclusive os recepcionistas de hotéis, no crachá, as bandeirinhas, que eles falam, então, tive muita curiosidade em perguntar isso, assim, mas na escola nós aprendemos, então, até um que falava português, mas um suíço, mas na escola tem um programa para aprender português. E falam fluentemente, né, professor? E realmente o que a gente percebe aqui, principalmente nas escolas públicas, é uma enganação, na realidade, do estudo de língua estrangeira, né? Sim, nós temos um problema, esse problema ele é antigo, infelizmente ainda para este problema há solução dentro da universidade, porque há conhecimento teórico, há metodologias prontas, próprias, adequadas para o desenvolvimento da competência linguística numa língua ou em línguas estrangeiras por parte de alunos de educação básica e da educação superior. O fato é que, embora haja esse fundamento teórico, metodológico, a ação, a prática de sala de aula não está correspondendo o suficiente, né? E os governos de forma geral, mas não só
eles, mas as instituições de ensino, principalmente as universidades, precisam assumir e defender com a sociedade, para a sociedade, uma escola que garanta o ensino de qualidade, e aqui eu não estou por usar um clichê, por qualidade, se houvesse tempo aqui nós poderíamos dissecar, não é? O que é qualidade, mas de forma bem breve, a qualidade no ensino de línguas não pode ser buscada exclusivamente no exterior. Há condições, eu repito, há fundamentos teórico-metodológicos para essa prática aqui, e ela não exclui uma experiência no exterior. Ela só não pode ser substituída por um programa de mobilidade internacional. Tá certo, professor. E, só rapidamente, quando que o governo vai poder ter um acesso a essa avaliação que vocês estão fazendo? Bom, esta que eu liderei com recursos do CNPq, até o fim de agosto terá o seu relatório pronto, portanto, entregue ao CNPq, e os resultados também assumirão a forma de artigos que serão publicados neste livro, Programa Ciências Sem Fronteiras em Avaliação, cuja chamada está sendo feita a todos até o dia 19 de agosto. Tá certo. Muito obrigado, professor. Obrigado a você por mais uma oportunidade. Bem pertinente a sua observação. Realmente um programa de línguas não deveria ter todo esse investimento na realidade que pode ser feito no próprio país. Né, exatamente. Professor? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado mais uma vez a vocês. Obrigado. O Painel Univale fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.